Hoje fazemos a memória de São Benedito, que sairá em procissão na segunda-feira, juntamente com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, a procissão dos Santos Negros. Já que estamos fazendo a memória de São Benedito, é importante a gente conhecer um pouco da sua história, da sua vida. São Benedito era italiano, nasceu em San Fratello. Eu nunca fui na Itália, mas é na província de Messina, na Itália, um santo italiano de origem africana. Os pais de São Benedito eram negros africanos, trazidos como escravos da África. Mas Benedito cresceu como livre. Ele tinha 4 irmãos e desde criança já tinha fama de santidade. E aos 18 anos ele sai de casa e resolve se tornar eremita, um estilo de vida ligado a São Francisco de Assis. Ele queria viver uma vida no escondimento. Não deu muito certo, mas assim ele queria viver, no escondimento, sendo um eremita. Porque a fama de santidade de São Benedito fazia com que as pessoas fossem atrás dele. São Benedito era um analfabeto, mas ele tinha bom senso, tinha retidão, tinha sabedoria e fé nos mandamentos de Deus. Por isso era muito procurado, as pessoas iam atrás dele. O salmo de hoje, 118, que nós cantamos aqui, resume São Benedito. Bom senso, retidão e sabedoria. É um homem que tem fé nos mandamentos do Senhor. Isso nós queremos pedir, esta graça, neste dia em que celebramos a sua memória. Porque as pessoas iam atrás dele? A fama de santidade fazia com que as pessoas fossem atrás dele, porque desde cedo começaram a acontecer milagres extraordinários na vida deste santo. E ele, que desejava viver no escondimento, começou a fugir, a se transferir de um lugar para o outro, buscando o escondimento no eremitério. E finalmente ele teve que entrar na ordem, num convento dos franciscanos, por ordem do Papa Pio IV, que estava tentando organizar ou reorganizar as ordens religiosas daquela época, do seu tempo. Bom, com esta fama de santidade, com estes milagres já acontecendo desde cedo, ele alcançou um cargo de superior dos eremitas. Mas agora ele entra para os franciscanos como cozinheiro. São Benedito é um leigo, analfabeto,
Porque ele teria algum cargo de superior. Foi tão grande a sua santidade, foi tão grande os milagres acontecidos na sua cozinha, que ele foi escolhido para ser o guardião, que ele foi escolhido para ser o superior, aquele que é o responsável, o superior da comunidade. São Benedito ajudava os pobres e a comida nunca faltava. Mesmo quando ele generosamente dava tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que estava disponível na cozinha, a comida milagrosamente aparecia na despensa. No dizer de São Luís Orione, a providência divina que não falta. Então, como superior, como guardião, ele soube guardar com sabedoria, ele soube zelar, cuidar daquela comunidade. E a comunidade dele foi vendo, foi percebendo que ele tinha dons proféticos. Passou um tempo, e ele volta de novo para ser o cozinheiro. Volta a cozinhar. Um serviço simples, humilde, que ele fazia com muito amor. E não é assim? Você pode fazer arroz com feijão. Se fizer com amor, um pouquinho de alho, né? Um pouquinho de sal, sai bom. Fica gostoso. Por quê? Porque é feito com amor. A gente tem que pedir o tempero de São Benedito. Então a comunidade depois coloca ele como mestre dos noviços, coloca ele para conduzir as vocações. E ele milagrosamente, porque as vocações eram tentadas a deixar tudo, a fugir do convento, milagrosamente ele salvou várias pessoas, diversos jovens que queriam deixar o convento e fugir. Ele foi instrumento de Deus para que aqueles rapazes continuassem no caminho de santidade. Portanto, ele era também um homem de vida mística. Um dia São Benedito foi participar de uma procissão. Era uma procissão de Corpus Christi. E ele foi escolhido para o humilde ofício de carregar a cruz. Sempre nas procissões, a cruz vai à frente. Ele foi escolhido para levar, para carregar a cruz. Ele foi o cruciferário, o crucífero, aquele que leva a cruz à frente da procissão. E de repente São Benedito começa a olhar para a cruz. E quando ele olha para a cruz de Cristo, ele é arrebatado, ele entra em êxtase na procissão. Imaginem vocês. E ele começa a deslizar sem tocar no chão. E ele, que já tinha fama de santidade, conduzindo a procissão, levitando, imaginem vocês, diante de centenas de testemunhas que começaram a gritar na procissão de Corpus Christi: olha o santo, olha o santo, olha o santo. Ele queria viver no escondimento e não deu muito certo. E assim, o pobre Benedito queria passar despercebido. E foi cada vez mais crescendo, cada vez mais criando a fama de santo. Uma provação de sua vida é que ele sofreu bullying por causa da sua cor, tá? É bom que vocês saibam disso.
Até que aos 65 anos, finalmente, ele morreu. 65 anos. Ele morreu e o seu túmulo era visitado pelos fiéis. Tiveram que trasladar o seu corpo do lugar onde estava enterrado, por causa das visitas. Muitos fiéis, 3 anos depois de morto, e o seu corpo foi encontrado incorrupto, cheirando a rosas. O bom odor de Cristo. O bom odor de Cristo, São Benedito mostrava a sua santidade em vida e mesmo depois de morto. Que São Benedito lá do céu reze por nós, para que nós tenhamos as suas virtudes. Grande humildade, enorme caridade por Deus e pelos irmãos. Que São Benedito nos conduza no caminho da santidade, para que juntamente com ele nós possamos glorificar a Deus no céu. Tem uma história meio pitoresca da vida dele. Os santos, eles têm assim uma certa candura. E diz que um dia lá no convento, vocês sabem, a ordem dos franciscanos é uma ordem mendicante. Então, às vezes se passa necessidade nas casas religiosas. Às vezes passa necessidade lá na casa do idoso, às vezes passa necessidade lá na casa Tranói, numa casa religiosa, porque como as pessoas doam a sua vida e elas não buscam dinheiro, emprego, crescer, esse crescimento na vida, então às vezes passa alguma necessidade, porque elas vivem da providência divina, vivem da doação das pessoas, da generosidade das pessoas. E se você tem, é bom que você partilhe, para construir um mundo melhor, mais humano, mais fraterno, para ajudar os outros. E dizem que um dia não tinha nada. Tinha nada. E ele era o chefe da cozinha. Ele tinha mais 2 ajudantes, 2 freis que ajudavam ele, 2 frades. E ele chegou na cozinha e não tinha nada. Gente, nada, não tinha nada para preparar no outro dia. E aí diz que ele olha para um lado, olha para o outro e mandou os ajudantes dele assim: pega as panelas, coloca as panelas no fogão aí. E ele, sem entender, né, falou assim: mas não tem nada. Por que São Benedito está pedindo? Por que Benedito está pedindo para a gente pegar essas panelas? Sem entender, mas existe uma obediência, né? Na vida religiosa existe uma hierarquia. E eles colocaram as panelas sobre o fogão. Você agora pode tampar as panelas. Fizeram a oração e foram-se embora dormir. E os ajudantes dele sem entender. E então no dia seguinte, depois das orações, quando ele foi preparar a refeição, que eles chegaram na cozinha do convento e destamparam, diz que aquelas panelas com água estavam cheias de peixe vivo. Eles estavam até nadando naquelas panelas. Imagina aquelas panelas grandes do convento. E aí, que prodígio, né? Que delírio dos irmãos olhando aquilo sem entender. E acho que foi o dia que eles fizeram a melhor refeição naquele convento, com os peixes, né? Vivos. Ele fez a parte dele, a providência de Deus não falha. O que com essa história a gente quer compreender? Com essa história pitoresca, com essa história até meio cômica,
A confiança em Deus. É isso que está ensinando essa história. A confiar na providência de Deus. Por isso, se a gente tem condição de ajudar, a gente deve ajudar com alimento espiritual, porque o alimento espiritual, o alimento material, quando ele é dado, ele se torna quando ele é dado com amor, ele se torna um alimento espiritual. Então, se a gente tem condição, tudo que a gente puder ajudar para o bem, a gente deve fazer. O alimento material que você dá, torna-se um alimento espiritual. Se alimenta com o alimento material que você dá, se alimenta o corpo, mas também se alimenta a alma. Então nós precisamos pedir a fé, a caridade que ele teve. São Benedito tem uma tonsura, era o corte de cabelo usado pelos religiosos para poder simbolizar a consagração que ele tinha feito a Deus e os seus votos. Então a tonsura dele revela que ele é um consagrado. O hábito marrom conta a história da vida deste santo, eremita franciscano, depois Frei Benedito, anexado aos franciscanos como capuchinho. O hábito marrom simboliza também a simplicidade dele. Marrom é cor de quê? Da terra. Nós somos humus. Humus é de onde vem a palavra humildade. Simplicidade foram as marcas na vida deste homem, analfabeto, mas muito procurado, um homem sábio, um homem que foi humilhado, mas como cantamos o Salmo, para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. O menino Jesus no colo de São Benedito tem dois significados. O primeiro é a referência sobrenatural que ele teve várias vezes com o menino Jesus. Precisaríamos de mais tempo. Testemunhas viram o santo em oração, tendo nos braços o menino Jesus. E o segundo significado é a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus na vida dele transpareceu pela humildade, pela alegria, pela santidade, pelos milagres operados através deste santo. Dentre eles se destacam a ressurreição de 2 meninos, curas de cegos, surdos, multiplicação de pães e peixes. Por isso São Benedito é o protetor dos cozinheiros. Aí você pode comprar uma imagenzinha de São Benedito lá na sua casa. Na casa da minha avó tinha, e eu nunca entendia, né? Depois que eu fui estudar um pouco a vida de São Benedito na cozinha, o primeiro café que se passava, tinha uma xícarazinha assim do lado, se colocava ali todos os dias para São Benedito. É a providência de Deus que não falta. E nunca, graças a Deus, louvado seja Deus, nunca nos faltou nada. O terço nas mãos simboliza o espírito que ele tem de profunda devoção a Nossa Senhora, como um bom franciscano que ele era um homem de amor e devoção à Virgem Maria, dedicando-se todos os dias, à oração do Santo Rosário, que nós vamos falar na segunda-feira, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Que São Benedito interceda por nós, que ele olhe do céu por nós, para que nós possamos imitar as suas virtudes. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes. Quem é muito sabidão, se acha muito, não está muito interessado nisso, mas as revelastes assim aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Amém.